Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 15 de outubro de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós estamos na lição de número 288, que declara que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Vamos à leitura do nosso texto. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele, Espírito Santo, percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está, verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Essa é a pergunta que o texto nos faz, né? Que o nosso Mestre Jesus, melhor dizendo, nos faz. Lembrando a todos vocês que hoje é dia do Mestre, né? Eu já recebi as felicitações aí de vários alunos, já ganhei presente, muito obrigada, Nair, muito obrigada a todos aqueles que me deram presentes hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo, e eu quero dizer para vocês que sem aluno não é possível existir mestre, né? Mestres e alunos são, na verdade, as duas faces de uma única moeda, né? Mestres aqui eu tô querendo dizer professores, né? O professor e o aluno são duas faces de uma mesma moeda. Eu queria agradecer muito por todo o carinho que eu já recebi no dia de hoje, né? Isso significa muito para mim, tá? Não pensem vocês que eu não valorizo não, porque eu realmente aprecio, tá bom? A lição de hoje, que é a 288, a antepenúltima do texto, o que é o Espírito Santo, a belíssima lição, que eu esqueça o passado do meu irmão. Que eu esqueça o passado do meu irmão.
Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta. Não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, primeiro preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados, os pecados do meu irmão, estão no passado, junto com os meus. E eu estou a salvo, porque o passado se foi. Que eu não o acalente no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti. O meu irmão é o meu salvador. Essa é uma frase, gente, que tem que nos acompanhar todos os dias, tá? Todos os dias. Se você ainda não anotou aí na sua agendinha, no dia 15 de outubro de 2024, você anote, por favor. O teu irmão é o teu salvador. O teu irmão é o teu salvador. É o teu irmão que proporciona a você a possibilidade de desenvolver as virtudes as quais você ainda não tem, ok? Que eu não ataque o Salvador que tu me deste, mas que eu honre aquele que tem o teu nome e assim me lembre de que é o meu próprio nome. Assim sendo, perdoa-me hoje, e saberás que me perdoaste se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu, e tu não podes ser mais santo do que ele, né? Então, esses últimos parágrafos aqui, eles estão falando da igualdade entre nós e os nossos irmãos, né? Independente do que eles possam nos ter feito, ok? Muito bem. A lição 288, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão para ser praticada no dia 15 de outubro. Vamos ao comentário do nosso livro-texto, este livro maravilhoso, o acompanhante do livro de exercícios de Allen Watson e Robert Perry. Vamos a ele. Não falei. Vou falar para vocês aqui qual é que eu acho que é o objetivo dessa lição, né? Essa lição, ela me traz a consciência de que quando de que eu preciso me relacionar com as pessoas no momento presente, né? E isso realmente é muito difícil, né? É uma decisão que a gente tem que tomar. E é uma decisão que tem tudo a ver com nós aprendermos a deixar ir, vamos aprender a deixar ir as nossas mágoas e ressentimentos, né? Vocês devem se lembrar que ano passado, na jornada de cura da criança interior, eu ensinei vocês a fazerem o diário de mudança de atitudes, né? Que é uma técnica dos grupos de apoio mútuo, dos grupos de 12 passos e 12 tradições, Alcoólicos Anônimos e companhia, né? E eu peço a vocês para escreverem os ressentimentos, as mágoas e os ressentimentos todos os dias, né? Na hora em que acordar e antes de dormir, e todos os medos também, e pegar os medos e os ressentimentos e entregar ao Divino Espírito Santo. O resultado dessa prática é que a gente vai ficando mais leve. A gente vai guardando menos ressentimento. A gente vai soltando, né? Segundo aqueles que têm visão espiritual, os nossos ressentimentos, os nossos ódios, as nossas mágoas, eles vão literalmente entupindo o nosso chakra cardíaco. Então a energia não pode fluir no nosso campo de energia, né? Descer, vir do chakra da coroa até o chakra da raiz e se conectar com a terra, e depois subir, vir da terra e subir novamente para o chakra da coroa, né? E aí nós vamos adoecendo, nós vamos engordando, nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando feios, ficando com aquela expressão carregada de mau humor, de agravo, né?
Então essa lição ela fala hoje que é uma opção, uma escolha, eu me esquecer do passado do meu irmão. Ah, mas o meu irmão me prejudicou muito. Sim, mas se eu encontrar com o meu irmão hoje, eu posso... E todo mundo sabe, né, gente, que tem sempre um irmão, né? Tem sempre um irmão que é aquele, né? Aquele com quem é mais difícil a gente praticar a lição, né? Não apenas essa, mas tantas outras, né? Então, se for possível para mim estar com meu irmão no momento presente, talvez o meu irmão possa me mostrar uma outra expressão, né? Quanto mais eu puder fazer esse exercício, mais provavelmente eu pararei de projetar a minha culpa, a minha crença no pecado no meu irmão. E mais livre eu o deixarei das minhas projeções, mais livre eu o deixarei para que ele possa então ser quem ele verdadeiramente é, né? É essa consciência que essa lição está nos trazendo hoje. Dito isso, então, vamos ao livro-texto. Eu não posso ir até você sem o meu irmão. Eu não posso. Já sabemos que a salvação é uma empresa de colaboração, né? O meu irmão é o meu salvador e a salvação é uma empresa de colaboração, que é uma das minhas frases favoritas de Um Curso em Milagres, né? A decisão por Deus é a decisão de compartilhar. O que eu reconheço, ao reconhecer a nossa verdadeira identidade, é uma identidade que é compartilhada com todas as coisas de viventes. Porque a minha salvação repousa no despertar para essa identidade compartilhada, identidade com letra maiúscula, é impossível vir a Deus sozinho, chegar em Deus sozinho. O problema é a separação, portanto, a solução é a unidade. Né? E aí ele vai citar a frase aqui do livro de exercícios. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus, e estou a salvo porque o passado se foi. Muito bem. Se o passado se foi para mim, então o passado se foi para todos. Se eu me apego ao passado com respeito ao meu irmão, portanto, e se eu guardo mágoas contra ele de qualquer forma, eu estou negando a mim mesmo a minha própria salvação. Que eu não acalente no meu coração, que eu não o acalente no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti. Peraí, deixa eu ver se é isso. Que eu não acalente o passado no meu coração, que eu não acalente o passado no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti, né? O caminho que me leva a Deus é o caminho da presença, o caminho de eu estar no momento presente, né? Muito bem. A lição ensina que para conhecer a minha fonte, preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo, o meu irmão, né? Em outras palavras, para apreciar completamente as minhas próprias origens em Deus, para conhecer a minha própria santidade e perfeição, eu preciso ver que essa pessoa horrível e todos os demais foram criados por Deus exatamente da mesma forma. Não posso vir a ti sem o meu irmão, diz a lição. Todos nós temos algumas pessoas que nós simplesmente não podemos ver como estando no céu. Vamos dizer que uma dessas pessoas, para mim, seja chamada de George. Eu não posso ver George como um ser digno do céu. Talvez para mim, se George,
Olha a analogia dele, é maravilhoso. Se George estiver no céu, então lá no lugar onde ele está não é o céu, definitivamente. Não deve ser o céu. Você conhece esse tipo de pessoa sobre o qual estou falando aqui? Sim, eu conheço. Tem aquelas pessoas que você pensa assim, não. Essa pessoa pode estar em qualquer lugar, no céu jamais. Essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos o meu Salvador. Essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos digna do amor de Deus. Não é assim que a gente pensa? Claro que a gente tem uma coleção de pessoas favoritas sobre as quais nós temos esses pensamentos de ataque, né? Pensamentos não santos. Bem, eu não posso vir até você, meu pai, sem o meu irmão. Isso não significa que eu não possa chegar ao céu até que George chegue. Isso significa que eu não posso chegar ao céu até que eu veja que George já está lá no céu. E isso é ainda uma coisa que está sob o meu controle. Eu não fui feito, não sou dependente da visão da outra pessoa. Na minha mente, George deve ser visto da mesma forma que eu vejo a mim mesmo. Na minha mente, eu devo ver a santidade de George. Eu devo esquecer o seu passado. Quando eu posso esquecer esse passado, então eu posso perdoar o meu próprio passado. Entenderam? Isso aqui é uma tremenda de uma pegadinha, gente. Enquanto eu não perdoar o passado de George, lembrando que George para você é um, para mim George é outro, eu não vou poder perdoar o meu próprio passado. Enquanto eu não puder perdoar os pecados, entre aspas, de George, eu não poderei ter os meus próprios pecados perdoados, porque eu não estou me perdoando, né? Se eu me apego a esse passado, né, contra o meu irmão, e eu estou guardando esse passado contra mim mesmo. Nós não podemos ver a nós mesmos como nem um pouco maiores do que vemos o nosso irmão. Eu não posso ser nem um pouco mais santo do que ele é. E eu também não posso ser nem um pouco menos santo do que Jesus é. O final da história é: eu não posso ver a mim mesmo como tendo qualquer dádiva de Deus se eu não estiver disposto a ver que todos têm as dádivas de Deus. Quando eu honro o meu irmão como o meu Salvador, eu estou reconhecendo quem ele realmente é. E, portanto, eu estou reconhecendo a minha própria identidade compartilhada com ele. Meus irmãos e irmãs são os meus salvadores. Não no sentido de que eles me forneçam alguma coisa que eu não tenha, ou que façam alguma coisa por mim a qual eu não possa fazer, mas no sentido de que, ao perdoá-los, ao perdoar o passado deles, eu lembro a mim mesmo da verdade sobre mim mesmo, a qual eu compartilho com os meus irmãos. Eles me mostram o meu próprio julgamento ao meu próprio respeito e me dão oportunidades de deixar ir. Quando eu vejo o meu irmão, eu estou vendo a mim mesmo, e a minha gentileza e a minha afetuosidade em direção a eles, no perdão, é o caminho, é a forma como eu posso dar a mim mesmo essas dádivas, né? Quais são as dádivas, né? É a dádiva aí da gentileza, da afetuosidade, a dádiva do perdão, né? No parágrafo de encerramento da lição, Jesus fala conosco. É importante reconhecermos ele, Jesus, como aquele que está falando, né?
Assim sendo, perdoa-me hoje, e conhecerás que me perdoaste se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu, e tu não podes ser mais santo do que ele, né? E eu também não posso ser menos santa do que Jesus, né? Não posso. Essa que é a verdade. Eu já disse que como eu vejo o meu irmão é como eu vejo a mim mesmo. Nesse parágrafo, Jesus deixa isso muito claro, que como eu vejo o meu irmão é também um reflexo de como eu o vejo, como eu vejo Jesus. E também como eu vejo Deus. Ai, gente, que tristeza, que dificuldade. E então o meu perdão a um irmão é idêntico ao meu perdão a Jesus e ao meu perdão para Deus. Você não pode ser mais santo do que o seu irmão. O limite que eu mentalmente coloco no meu irmão, pela forma como eu percebo, é um limite o qual eu estou colocando sobre mim mesmo. Se eu o mantenho no passado, então eu estou preso no passado. Se eu vejo o meu irmão como incapaz de compreender, incapaz de aprender, incapaz da perfeição, então eu estou vendo a mim mesmo dessa forma. Ninguém está além da redenção. Eu diria que aqui no português fica melhor dizer ninguém está aquém da redenção. O que ele quer dizer é ninguém, não há ninguém que não mereça ser redimido. Não há ninguém que não possa ser redimido, né? Essa que é a verdade. Ok? Vamos lá. Se eu vejo o meu irmão como se eu acreditasse, ele nunca vai encontrar a Deus nessa vida atual. Vai ter que morrer, vai ter que reencarnar para poder encontrar Deus, né? Quantas vezes eu já pensei isso de um irmão ou de uma irmã, né? Deixa quieto, né? Eu estou colocando um limite em mim mesmo. Pronto, eu não vou conhecer a Deus nessa vida. E em cada caso, em cada um desses casos, esse limite é falso. Porque não há ordem de dificuldades em milagres. Gente, que texto, hein? Que texto, hein? Esse homem é muito iluminado, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Que texto é esse, né? E aí ele vai para o parágrafo 7. Não. Para o parágrafo 4 do texto, que é o Espírito Santo. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio, ok? Muito bem. Eu já disse que como eu vejo o meu irmão... Os nossos sonhos desaparecem quando nós os perdoamos. O que significa que nós vemos que o que nós pensamos que foi feito para nós, né, nunca aconteceu. Não que esses eventos não tenham acontecido, mas sim que a nossa interpretação desses eventos, o que nós pensamos que estava sendo feito a nós, a percepção de ataque, ela foi incorreta. Se nós não perdoarmos, os sonhos permanecerão aterrorizantes para nós. Perdoar significa ver que não há nada para perdoar. Significa reinterpretar o passado e se lembrar apenas do amor que estava lá no passado ou do pedido pelo amor e negar qualquer realidade a nossa percepção de ataque, né? Não dá realidade à nossa percepção de ataque. Nós podemos resistir a fazer isso. Sim, todos nós resistimos, é verdade. Nós podemos pensar que por alguma razão
É importante nos apegarmos à nossa percepção de que fomos machucados. Mas se nós fizermos isso, nós iremos continuar a experienciar o terror. O passado vai continuar a se perpetuar no nosso momento presente e no nosso futuro. E eventualmente todos nós vamos chegar a tomar consciência de que isso não é o que nós queremos. E então nós vamos deixar o passado ir. Nós vamos nos desapegar do passado. Que hoje eu perdoe o passado do meu irmão, né? Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, né? Ó o ato falho. Traduzir aqui o verbo na minha cara e eu traduzi errado. Até que nós possamos perdoar o passado e deixar ele ir, o que vai acontecer? E a memória de todo o amor do teu pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio, né? Como nós podemos nos lembrar do amor de Deus quando nós continuamos a ver a nós mesmos como feridos, machucados? Como um Deus amoroso teria permitido que nós fôssemos feridos e machucados? Né? Esse é o ponto dele. Então nós nos perguntamos: eu quero acreditar na realidade do pecado ou eu quero acreditar no amor de Deus? O Espírito Santo está nos chamando de dentro de nós mesmos para que possamos deixar o perdão repousar sobre todos os nossos sonhos. E essa é a única forma a qual nós podemos ser restaurados à sanidade e à paz mental. Então, esse é o texto do dia de hoje, né? Prática bem desafiadora, para mim, pelo menos. Não sei se para vocês. E enquanto eu estava falando aqui com vocês, eu estava recebendo aqui altas inspirações a respeito de uma pessoa com quem eu preciso praticar essa lição, né? E o legal é que eu estava recebendo as inspirações e eu estava vendo aqui o quanto eu já estou no caminho certo, o quanto as práticas que eu tenho feito comigo mesma, né? E também no meu próprio processo terapêutico, como esse já é o caminho correto, né? Então, vou ler a lição de novo. Lição 288, que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta. Não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, primeiro preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus. E eu estou a salvo porque o passado se foi. Que eu não o acalente no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti. O meu irmão é o meu Salvador. Que eu não ataque o Salvador que tu me deste, mas que eu honre aquele que tem o teu nome, e assim me lembre de que é o meu próprio nome. Assim sendo, perdoa-me hoje, e saberás que me perdoaste, se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu, e tu não podes ser mais santo do que ele. Eu vou finalizar essa lição lendo para vocês a revelação da grande harmonia. Eu estou aqui com as sutras sagradas da Seichonoye e eu vou ler para vocês a revelação da grande harmonia, tá? Que é a coisa mais linda do mundo. Revelações divinas do acendedor dos 7 candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo.
Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é a prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexione e reconcilia-te. Esta é a razão pela qual eu te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com os teus irmãos, antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são os teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer aos teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira somente será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que não agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece ao teu pai e à tua mãe. Agradece ao teu marido ou à tua mulher. Agradece aos teus filhos. Agradece aos teus criados. Agradece a todas as pessoas. Agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Eu não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiums. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então eu me revelarei. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas estas palavras: seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora de esta verdade ser revelada a toda a humanidade. Volve os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das Escrituras Seichonoye com conhecimento da verdade. Surge agora a Seichonoye perante a humanidade, como os 7 candeeiros que profetizam o Apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade, através destes candeeiros, aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do Jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extinguem-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem os seus frutos, pecado, doença e morte. Recebe a minha luz sem duvidar, eu sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Então, gente, que hoje nós possamos nos esquecer do passado dos nossos irmãos, né? E, na minha opinião, a única maneira de fazermos isso é quando a gente vai desenvolvendo a virtude da compaixão. E quando nós podemos ver que, talvez num passado não muito distante, nós estivéssemos agindo exatamente como exatamente da maneira que o nosso irmão está agindo agora. E então vai ficar mais fácil para nós vermos o chamado, né, pelo amor. O chamado pelo amor. Em vez de eu ver o pecado, né, eu tô vendo um pedido por amor. E também vai ficar mais fácil para eu ver quando eu, com as minhas ações, estiver também fazendo um pedido pelo amor do meu irmão, tá bom?
que hoje você esqueça o passado do seu irmão. Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.